E Cristo está aqui para, invocando ao Pai, conceder-lhes a bênção. Lembrando que muitas vezes o INRI é impelido a repetir palavras, frases e até mensagens em atenção aos novos ouvintes. Com vocês, INRI Cristo. Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. E daí vou lhes contar, antes de pedir a última bênção, uma história, um caos, uma história que eu escutei quando criança. Vocês que me ouvem aí, por acaso, algum de vocês tem tio? Tem algum parente chamado tio? Pois é, eu tinha. Era o tio Gustavo. E aquele que me apresentaram como meu avô dizia: o Gustavo é ladino, né? E daí o Gustavo, né, me contou uma história que aconteceu lá em Indaial, na aldeia em que eu nasci, muito insólita. É que lá, quando eu falo em aldeia, é porque em Indaial, onde eu renasci, não tinha calçamento, era estrada de terra, e a gente vinha de carroça, de lá do Rio Morto, que era o lugar onde realmente eu nasci, que era um povoado dentro da cidade de Indaial, que hoje é cidade, naquele tempo era uma aldeia. E a gente vinha de carroça até passar por aquela ponte que tem lá, e vinha até a estação de trem, onde então a gente pegava o trem, a Maria Fumaça, né? E íamos até Blumenau. Imagine, hoje em dia 15 quilômetros por terra, né? Aquele tempo, porque Indaial é distrito de Blumenau, era distrito. E daí, então só para ter uma ideia de como é que era a cidade, hoje é uma cidadezinha, né? Tinha um lugar chamado, bem no centro, chamado Praça da Bandeira. E até hoje a prefeitura se localiza na Praça da Bandeira. Só que hoje tem calçamento, é tudo diferente. E na Praça da Bandeira tinha um hotel e tinha o Cine Mock. Um hotel, né, o único hotel da vila, e o Cine Mock. Olha bem, o nome do cine era Mock. E esse Gustavo, que na minha infância diziam que era meu tio, né? Então tudo bem. Aí então ele me contou uma história interessante. Lembrando que eu disse que meu avô dizia que o Gustavo era latino, né? Ele me contou uma história tão interessante que eu jamais esqueci. Ele disse que um dia, no final de semana, começaram a colocar cartazes nas poucas lojas que existiam e anunciando: amanhã no Cinemoc, às 8 horas da noite, a dança do peru e a fuga do artista. E era cartazes por tudo. A única rádio de lá anunciou, a Rádio Clube. E amanhã, na segunda, ele me contou: não deixem de assistir, não percam. Amanhã, a dança do peru e a fuga do artista. Então o povo ficou tudo, porque é uma cidade do interior, assim, então quem vinha para a cidade, tanto para ir na igreja como para o cinema, vinha de carroça. Você procura imaginar como é que era uma aldeia em 1948, quando eu nasci. Ele me contou que isso aconteceu um pouco antes de eu renascer. Aí o povo se juntou todo. Eu sei que era assim, porque inclusive quando eu falei lá em Indaial, na Praça da Bandeira, já com a prefeitura moderna e tudo, também muitos vieram de carroça. Essa Rádio Clube me anunciou, a Praça da Bandeira ficou repleta de gente. Então por isso eu posso imaginar, ver como é que era no tempo, que até nem tinha automóvel, tinha um aqui, outro acolá. Eu me lembro que eles me contavam, o Gustavo me contava que quando apareceu o primeiro Ford Bigode lá, os parentes subiram um barranco. Imagine uma carroça sem cavalo. Era assim a coisa, lá nos anos 50, 40.
Bom, e daí então a dança do Peru e a fuga do artista. Todo mundo lá interessado em ver a dança e foram lá na bilheteria, obviamente, cada um comprou seu ingresso e lotou o cinema. Aí quando as cortinas, segundo me contou o Gustavo, quando as cortinas se abriram, né, daí todos que estavam lá esperando para assistir o grande espetáculo anunciado assim, né, aí apareceu uma enorme gaiola, uma gaiolona bem grande, e dentro da gaiola um peru. Um peru. Esses que no final do ano são estrangulados para alimentar a saga dos que fazem festa comendo peru. Estava lá, peru. Na gaiola, o povo assistindo, estava só a gaiola e o peru. Nada mais. Começaram a olhar, o povo, até que começaram a perceber que o peru levantava um pé e abaixava o outro. Levantava um pé e abaixava o outro. E o povo tudo assistindo, pensando, pô, mas cadê o artista? E foram, até que caiu a ficha, a dança do Peru e a fuga do artista. Quer dizer, o artista colocou o Peru lá, numa gaiola com uma chapa caliente lá embaixo, que lentamente foi aumentando o calor, ele foi levantando mais o pé, um por outro, e abaixando, levantando. É aí que caiu a ficha na cabeça deles, que o Peru estava dançando e o artista tinha fugido com o dinheiro do ingresso. Aí só que caiu a ficha. Segundo me contou Gustavo, né, que diz meu avô que o Gustavo é ladino. Ele me contou essa história. Então daí, agora que escutaram a história da dança do Peru e a fuga do artista, né, então para encerrar, antes de pedir ao pai a bênção, eu vou ainda contar mais uma coisa que aconteceu lá em Indaiara, na pequena aldeia onde eu nasci. Então disse que tinha uma ocasião, no cemitério de Indaiara é um lugar muito bonito, inclusive eu dormi muitas noites lá no cemitério, é um lugar bonito. Era um lugar que eu podia dormir muitas noites, no tempo da reprovação, que ninguém me incomodava. Encostava a Kombi lá, dormia, e naqueles tempos, há 30 e poucos anos atrás, que tinha muita hostilidade contra mim, eu ia dormir no cemitério. De manhã cedo ia lá lavar o rosto no banheiro do cemitério, conversava um pouquinho com o coveiro, ele me contava cada história. O coveiro me contava as histórias muito interessantes, né? Inclusive ele me contou assim, coveiro, só para depois vou pedir ao pai a bênção, né? A história que ele me contava é assim, ele disse, olha, que eu conversava com ele longamente, ele sabia que eu dormia ali, eu e o discípulo dormindo dentro da Kombi. Daí ele disse assim, olha, naqueles tempos que tinha muita hostilidade contra mim. Então ele disse assim, olha, aqui é o seguinte, quando chega na hora de enterrar os que morrem, vem aquela família toda, vem todos os parentes e amigos, e eu estou aqui esperando a hora de passar a corda, né? Que ele passava a corda no caixão, e o caixão baixava a sepultura. Deles que quando chegavam lá perto dele, que ele era visto como se fosse alguém que dá azar, né? E daí, quando chegavam perto dele, assim, aqueles mais granfinos, mais engravatados, evitavam chegar perto dele. E ele lá, passando a corda em cada um daqueles que vinha lá já no ataúde. E daí aqueles engravatados, enfeitados, que ficavam olhando ele de longe, assim como quem diz, que eu não quero nem chegar perto de ti. Aqueles, ele olhava bem para o rosto deles e dizia assim, espera aí, um dia desse tu vai vir aqui, eu vou passar a corda em ti, eles, né? Ele olhava, olha só, quem manda eles ficar desprezando o coveiro, né? Aí ele disse que mais tarde, um belo dia, vinha toda aquela gente, aí já era gente mais granfina, inteiro mais seleto, com pessoas mais, de uma classe social mais elevada. E ele ficava olhando, não demora, ele olhava no ataúde, e tem a vitrinezinha em cima do ataúde, e olhava, aquele um que ficava olhando com ar de desprezo, estava ali engravatadinho dentro daquela vitrinezinha. Ele disse, agora eu vou passar a corda aqui. Esse coveiro, ele era da cidade de Brusque, ele conversava comigo cada vez, eu dormi muitas noites lá no cemitério em Indaiá, lá nos anos 80, né? Encostava a Kombi lá, né? O motorista, meu discípulo, encostava a Kombi,
E a gente dormia lá. E no dia seguinte saía, falava, enfim, essa era a minha missão. É um dos momentos difíceis da minha vida em que às vezes eu tinha que pagar para tomar banho e não me deixavam. Então eu tinha que tomar banho na Kombi. Então minhas discípulas iam buscar água num posto de gasolina, né? E fechava as cortinas da Kombi, eu tomava banho de canequinha dentro da Kombi. Elas ficavam lá de guarda, do lado de fora. Em pleno Leme, no Rio de Janeiro, eu fiz isso. Estou contando essas partes para vocês verem que não é assim. São longos anos de batalha. Para aqueles que me olham agora e dizem assim, olha aí, o Iri chegou de paraquedas. Desceu em Brasília, agora diz que lá é a Nova Jerusalém. Não, meus filhos, eu não cheguei de paraquedas, não. Eu cheguei aqui erguido, caminhando. Primeira vez que eu vim a Brasília foi em fevereiro de 1980. Por ocasião que eu fui expulso da Venezuela, eu vim conhecer a Nova Jerusalém. Veio de ônibus. É claro. Não, eu desci da rodoviária, da grande rodoviária, que é claro. Eu não vim a pé do Rio de Janeiro, né? Dá licença também. Não, dá pessoa que escreveu de avião. Não, na primeira vez eu vim de ônibus, a primeira vez, né? Eu tinha passado uns bons meses no Rio de Janeiro, falado ao povo na Praça da Cinelândia, na Praça do Lido, em Copacabana, falei, e daí vim para cá. E daqui fui para Bogotá, e de Bogotá para o Panamá, e continuei minha caminhada em toda a América Latina. Do México, fui para a Europa. Bom, então esse assunto encerrado, já falei, está falado, outro dia pode ser que eu responda alguma pergunta. Então eu contei um pedacinho da minha aldeia, onde eu reenganei os que nasceram lá, bem depois, ficam com raiva, ficam indignados quando onde é que se vê, ele chamou minha cidade de aldeia. Mas era uma aldeia magnífica, uma aldeia querida, gostosa de viver lá. Gostava de chegar e entrar no trem, na estação de trem, ir até Blumenau. Era uma aldeia muito gostosa. Eu vivia lá no mato, porque na verdade eu nasci no mato. Né? Para aqueles os engomadinhos que ficam achando, eu sou aldeão, eu não sou cidadão, eu sou aldeão. Me deram o título de cidadão, me deram documentos, mas eu sou aldeão. Eu sou um primata, o primeiro que veio à terra sem rabo. Deu para entender? Quem quiser entender, entende. Se escandalizem. É o primata, o primogênito de Deus é o primeiro primata que veio ereto, sem rabo. Me fiz entender? Será? É que me contaram também que certa feita, quando eu falei do cemitério, o cemitério é tão interessante que eu acabei me olvidando de contar a história que eu ia contar. Diz que certa feita tinha um cidadão, um aldeão lá, que saía do trabalho altas horas da noite, não me lembro mais se ele era porteiro do hotel, o que ele fazia, que meia-noite, mais ou menos meia-noite, ele tinha que ir para casa. Daí ele tinha que sair de lá da casa de onde ele trabalhava e ir por acaso, aquela noite ele se atrasou e viu que ia passar meia-noite no cemitério. Aí ele pensou, puxa, mas será que eu vou passar no cemitério meia-noite? Parou, pensou, até que viu que vinha uma mulher também na mesma direção. Ele parou, olhou para ela e começou a conversar com ela. E ia andando e conversando. Quando deu meio olhando no relógio, aquele relógio de bolso ainda, que eles tinham, aquele relógio ômega de bolso, tirou, olhou, quando deu meia-noite ia passar na frente do cemitério. Ele pensou, oh meu Deus. Aí perguntou, escuta, porque existe uma lenda que diz que meia-noite é perigoso passar na frente do cemitério, uma lenda aqui no Brasil, isso aqui é coisa do Brasil. Aí, ele disse assim, você não tem medo de passar na frente do cemitério essa hora? Ele perguntou para a mulher, para a companhia dele. Ela disse, não moça, quando eu era viva eu tinha muito medo, agora não. Pois é aqui que vive, entrou no portão do cemitério. O restante, não sei dizer se ele teve ou não algum problema intestinal, né? Aí só se dizer que ele... É uma coisa que me contaram na minha infância, eu escutei, né? Já que eu ia muitas vezes, na infância também, quando fui lá assistir o enterro dos meus avós, né? Eu achei muito lindo aquele cemitério. Muito emblemático, inclusive. E outra coisa, eu quero dizer àqueles que me ouvem, que cemitério não é a primeira vez que eu dormi em cemitério. Cemitério era um lugar muito bom para dormir.
Entende? Agora não sei. Porque naquele tempo, hoje em dia, eu fico sabendo pela televisão que estão até abrindo a sepultura para arrancar dente de defunto. Mas nos anos 80, ainda era um excelente lugar para dormir. Olha só, para dormir. Porque lá, silêncio total. Agora não. Agora já estão perdendo medo. Já estão, né? Bem, queridos filhos, eu estou falando, eu me olvidei que eu estou aqui em público. Façamos de conta que eu me olvidei. E falei normalmente, como eu falo com meus filhos do coração. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sempre.